Capítulo 4. Fugitivo. O capítulo começa com o DJ Tatsuya andando até um cabaré. Ukyo questiona o DJ, dizendo que tem muitos policiais andando na área hoje, e fica curioso, mas o DJ apenas diz para não se preocupar. Após chegar no cabaré, DJ e as garotas falam sobre a vitória de Tatsuya. Inclusive, Yurika diz que Tatsuya está ganhando alguns fãs, mas ele não percebe isso. Ela também fala que todo está sumido, o que faz Ukyo derrubar um copo. Jay também diz que não vê há algum tempo. Urika fala que um dos seus clientes do cabaré estava com um olhar sombrio, perguntando se todo havia passado por ali recentemente, o que intriga Tatsuya. Ela diz que caras assim não costumam vir muito ao cabaré. Também fala que os seus instintos dizem que a pessoa era um policial, o que já faz o Tatsuya pensar que foi o Takenaka. Ele pergunta a Eureka quando foi que ele veio ao cabaré. Ela responde que foi simplesmente há 10 minutos atrás, o que deixa Uki por um instante sem palavras, decidindo apenas sair do cabaré. Saindo, Uki recebeu uma ligação de saque. Pede para ele ajudar ela em umas compras lá no Don Quixote. Mesmo ele não querendo ir, ela saque acaba meio que obrigando, entre aspas, ele. Ele sai um pouquinho para tomar sorvete, se vestir alguma coisa, e só isso mesmo. Isso acaba fortalecendo um pouco mais a relação entre os dois. Depois de sair um pouco com a Saki, Tatsuya acaba sendo surpreendido com a aparição de Takenaka, que o está procurando. Ele diz que apenas queria que Tatsuya mantivesse contato com ele, e que tinha algumas perguntas para ele. Ukyo então foge do detetive, que o persegue em seu carro. Após fugir de alguns policiais também, Ukyo aproveita que tinha um táxi por perto e entra nele, pedindo para o motorista sair o mais rápido dali. Depois do taxista despistar os policiais, Ukyo pede para deixá-lo numa rua próxima, já que não tinha nenhum dinheiro. Até que o taxista começa a fazer algumas perguntas meio estranhas, perguntando sobre a idade de Tatsuya, por exemplo. Ele também diz que o filho dele tem a mesma idade de Tatsuya. Ele fala que, ao ver Tatsuya em boas condições fisicamente, ele acaba ficando confuso. Ele cita que seu filho tem a espinha quebrada e que não consegue nem andar. Tudo isso por causa de uma luta que ele teve há um ano atrás. Então ele pergunta a Ukyo o que ele estava fazendo há um ano atrás. E também ele fala que Tatsuya não estava lutando no ringue naquela época, mostrando que ele tem conhecimento de quem Ukyo é. Tatsuya então questiona quem é o taxista. Após ver sua placa de identidade no carro, ele percebe que o seu sobrenome era Fujimoto e vê que ele era pai de Tsuneo Fujimoto, o garoto no qual ele brigou um ano atrás e aparentemente quebrou a espinha dele, o que fez ser preso. Então nos mostra o motivo da briga. Acontece que o Tatsuya acabou batendo em um dos calouros do clube de karatê de Tsuneo, o que acabou irritando ele, mas não pelo fato dele ter batido em si no calouro, mas sim por ter zombado do karatê do pai do Tsuneo, que era professor do clube de karatê, o que levou ele a brigar com o Tatsuya e ter seu trágico fim. Após Uki terminar a briga, nos mostra novamente a cena de Tatsuya sendo preso por Takenaka, qual questiona por que está acontecendo isso com ele, dizendo que foi apenas uma briga normal. O detetive então disse que isso não aplicava ao caso dele. Já repetindo a mesma história, falando que ele tinha um caso, uma história criminal, tudo mais. Mas também acaba sendo um pouco assim dessa vez, falando que Tatsuya acabou causando um dano bem grave na espinha dele. O que fala que não fez isso, mas já era tarde demais para se explicar, ainda mais com seu histórico criminal. Voltando para o tempo atual, Tatsuya pergunta a Fujimoto o porquê ele o ajudou, mesmo sabendo que ele é. Fujimoto então diz que Tatsuya está sendo uma grande estrela em Dragon Heat, e que isso é uma grande coincidência, deixando o que confuso até. Então, o pai de Tsuneo fala que seu filho podia ser um rebelde, mas que não era escória como Ukyo, e culpa ele por tudo que aconteceu com seu filho. Tatsuya até tenta se explicar, mas Fujimoto se irrita falando que Ukyo fingia ser um artista marcial enquanto seu filho estava preso em uma cadeira de rodas, e fala que se a lei não puniu Ukyo, então ele punirá, jogando assim Ukyo para fora do seu carro, que acaba esbarrando com vários alunos de sua ex-escola, que estão à procura de Tatsuya para brigar com ele. Então, após Tatsuya derrotar um por um deles acaba ficando consciente e implora para Tatsuya parar de bater nele, dizendo que ele sabe quem quebrou o pescoço do Tsuneo. Quando Tatsuya questiona quem é a pessoa, um policial aparece, obrigando os dois a fugirem. Tatsuya acaba fugindo para frente da sua casa, no qual Takenaka já está procurando por ele.
O que até consegue se esconder. Eu tive após ver que ele não estava em casa, logo vai embora. Tatsuya, então, decide reunir algumas informações sobre o aluno que iria contar para ele quem quebrou o pescoço do Tsuneo. Então, após reunir algumas informações, Tatsuya descobre a localização da pessoa e vai até ele. Mas quando o encontra, ele já estava no chão pedindo ajuda. O que então chama uma ambulância, que logo chega para socorrer. Mas um detalhe que eu acabei deixando fora foi que ele estava no chão falando que não conseguia sentir quase nada do seu corpo, principalmente suas pernas. Enquanto a ambulância chega, um pessoal se junta no meio da área. Ele então reencontra o aluno, o calouro, no qual Tsuneo foi cobrar Tatsuya por ter batido nele e ter zombado do karatê. Ele acaba ficando com medo ao ver Tatsuya e pergunta se ele vai quebrar o seu pescoço, assim como ele fez com Tsuneo, e supostamente com a pessoa caída ali, o acusando para a polícia. O que depois de fugir da polícia pela terceira vez, acaba parando na frente de uma lanchonete e vendo através da janela Takenaka e seu antigo amigo Tema conversando sobre algo. Ele estranha isso e se pergunta o que eles estavam conversando. Mas, sem tempo para isso, ele vai ao Dragon Range para se arrumar para ter sua próxima luta. Entrando no vestiário, Saki diz que ele enfrentará outro lutador de karatê. Ukyo então fala de forma sarcástica. Ele já se acostumou a enfrentar mestres de karatê, mas Saki diz que esse será o mais forte, sendo cada acerto que Tatsuya levar uma dor extrema. Ela recomenda, então, Ukyo evitar receber golpes. Após DJ anunciar seu oponente, Ukyo acaba descobrindo que o seu oponente será nada mais nada menos que o pai de Tsuneo, que irrita Ukyo quando o Kuki chega para conversar com ele, sendo para ele para parar de colocar batalhas assim, onde os oponentes possuem algum tipo de rancor contra ele. Kuki diz para, então, ele olhar nos olhos de Fujimoto, mostrando sua expressão de fúria, dizendo que ele faria de tudo para seu filho, até mesmo se mergulhar naquela vida de lutas legais. Ukyo então fala que Kuki realmente gosta de jogar sujo, o que Kuki apenas ri. Ele fala para Ukyo que Fujimoto é um veterano no Karatê, onde ganhou o campeonato nacional de Karatê no Japão 3 vezes, o que faz Ukyo ficar um pouco aflito, mas ele diz que não pode mais voltar atrás. Então parte para o ringue. Fujimoto diz para Ukyo que ele irá experimentar a dor que o filho dele sofreu, começando assim a luta. A luta é bom. Ela, no nível agora que você tá, ela é equilibrada até. Assim, dependendo do estilo que você usar. Porque nessa hora, a primeira vez que eu joguei, eu usei o estilo de Aikido, que você consegue aprender com o Yuki, seu antigo oponente. Esse é o seu capítulo. Se você fizer uma sub-história, você consegue desbloquear o estilo com ele. E assim, eu passei um perrengue porque o Aikido ele tem mais suporte em counter, e eu não sei dar counter nesse jogo. Então penquei um pouco porque os socos e os chutes do Aikido são bem ruinzinhos. Mas até que não foi tão difícil. Seu golpe especial consiste em dar vários socos, mas é só você sair correndo que você já consegue desviar. Mas, mesmo assim, eu ainda derroto ele. Tatsuya, com muito esforço, consegue vencer a luta. Ele ia dar o golpe final, mas hesita. Após o que eu sair, Fujimoto pergunta a ele se ele realmente quebrou o espinho de seu filho. O que fala que não, mas que ainda assim, ele diz que bateu muito Tsuneo, o que surpreende Fujimoto. Ele diz que não tem ideia de como Tsuneo conseguiu aquele ferimento na espinha. Então, assim, Fujimoto desmaia. Na enfermaria, Tatsuya percebe que o telefone de Fujimoto está recebendo uma ligação. É da polícia, dizendo que prenderam um garoto que machucou o pescoço do aluno que Tatsuya chamou a ambulância antes. Acontece que essa pessoa, na verdade, era o calouro. E ele também está envolvido no caso do filho de Fujimoto. O policial deduz que o calouro ele tinha algum tipo de rancor contra Tsuneo, já que ele apanhava muito nas aulas de karatê. E também tinha raiva de Ukyo. Então provavelmente ele fez aquilo para ferrar com os dois. Assim, o policial desliga o telefone. Após isso, Fujimoto acorda e pergunta novamente se Ukyo realmente fez aquilo com Tsuneo. O mesmo já não tinha mais certeza, já que Tatsuya nem deu o golpe final nele,
que ele não parecia ser do tipo de quebrar o pescoço de alguém que não conseguia mais lutar. Então, após isso, o celular de Fujimoto toca novamente. Era seu filho, Tsuneo, perguntando se ele já tinha enfrentado Tatsuya. Fujimoto então passa lá a Tatsuya, o que já faz Tsuneo saber da resposta. Ele fica aliviado ao saber que seu pai perdeu e agradece Yukio, e diz que finalmente seu pai entenderia. Fujimoto então pega o celular de volta e recebe a notícia que Tsuneo finalmente conseguiu andar pela primeira vez desde seu incidente um ano atrás, o que acaba emocionando Fujimoto, que acaba caindo em lágrimas. Fujimoto diz que seu ressentimento não era justificável e que ele estava fechando os olhos para a verdade, e diz que mesmo Ukyo dando uma surra nele, Tsuneo nunca teve rancor Tatsuya. Ao invés disso, ele dizia para seu pai não ter rancor de Ukyo, mas sua raiva o impediu disso. Ele não acreditava no que Tsuneo dizia, e queria dar uma lição a Tatsuya. Foi aí que seu filho recomendou participar do Dragon Heat. Ele disse para seu pai enfrentar Ukyo, pois assim entenderia o que Tsuneo estava falando. E diz que seu pai iria perder a luta. Ele disse que foi idiota em querer lutar por vingança, e que foi ele que encorajou Ukyo a brigar. Voltando pro tempo atual, Fujimoto reconhece a força de Tatsuya, e diz que a luta entre Ukyo e Tsuneo foi uma luta justa, e se chama de covarde por interferir em uma briga de crianças. Tatsuya, já no vestiário com Taizan e Saki, diz que Tsuneo tem um pai e amigos que se portam com ele, enquanto ele... Taizan então corta perguntando se ele está bem, o que Yoko não responde muito bem, e começa a sentir dores. Saki então diz que Fujimoto tinha 3 costelas quebradas, mas mesmo assim continuou lutando. Ela disse que com um pai assim, Tsuneo voltaria a andar em pouco tempo. Tenzin então questiona Tatsuya sobre por que ele não ter dito antes a Fujimoto que não foi ele quem quebrou esse pé de Tsuneo. O que o disse que não conseguia, porque ele sentia culpa em ter brigado com Tsuneo. Se ele tivesse ignorado ele, isso nunca teria acontecido. Taizan até concorda e diz que é importante tomar responsabilidade de uma luta. Ele diz que há várias razões para acontecer uma luta, como tem tantas estrelas no céu. Pode ser por orgulho, por uma pessoa, por dinheiro, e que todo mundo tem suas razões. Mas o final de uma luta traz sempre um resultado nunca visto, outra que não seja uma vitória ou uma derrota. E diz que o que quer que isso seja, o resultado da batalha depende totalmente da pessoa. Se a luta não vai para o caminho que a pessoa queria, inventar desculpas sobre isso seria o mesmo que fugir dela. Ele diz que, no próprio jeito de Tatsuya, ele teve um senso de responsabilidade, e que é por isso que ele não conseguiu dizer que não quebrou o pescoço de Tsuneo. Mas ele diz que, mesmo assim, Ukyo aceitou o resultado da batalha, que ele mesmo causou, e que essa atitude de Tatsuya foi transmitida para Fujimoto, bem no fim da luta, e ele chama Tsuneo de um bom garoto, que entende como a responsabilidade funciona. Zan diz que, para a pessoa se chamar de homem, o mesmo deve assumir responsabilidade por suas ações. A cena corta já para Tatsuya fora de Dragon Heat, zangado por todo esse papo de pai. Então nos mostra um pouco do passado de Tatsuya. Acontece que ele não tem nenhuma memória de sua mãe. Ele foi deixado na casa de alguns parentes, mas mesmo assim, Tatsuya não tinha seus pais nem dinheiro. Ele apenas podia contar com ele mesmo. E diz que sobreviveu até agora por conta de sua própria força. Ele fala que responsabilidade e compreensão são apenas palavras bonitinhas. Ele então acaba relembrando de Fujimoto chorando e algumas falas de Taizan sobre responsabilidade. Ao pensar sobre esse assunto, ele pensa em visitar sua irmã Saiko no trabalho, já que não havia ela há um bom tempo. Então, após chegar ao trabalho de Saiko, ele deixa ela surpresa, já que é a primeira vez que ele está lá. Eles têm uma conversa meio complicada até, mas pacífica de seus jeitos, já que o que não é de falar muito com sua irmã, mas com certeza isso foi um diálogo muito maior do que eles tiveram antes, com Saiko e Yukio demonstrando preocupação um com o outro, de seu próprio jeito. Ela disse que deixou a janta quente para Yukio e comer quando chegasse em casa, então Tatsuya logo parte para lá. Mas ao chegar na frente de sua casa, Yukio encontra um dos chineses agiotas, que está querendo se vingar de Yukio. Então, Yukio só limpa ele usando o chão. Então, com medo, o chinês sai gritando
no meio da rua dizendo que Tatsuya iria matá-lo. O que, já que não queria mais confusão com a polícia, o persegue para fazer ele parar com isso. Então ele acaba parando na frente de Chorako, o antigo restaurante em que toda cuidava. Ele então ele acaba vendo toda pela janela do restaurante, vivo, se surpreendendo, pois pensava que Toda já estava morto. Mas não tem tempo para pensar. Takenaka logo aparece, perguntando por que Ukyo ter fugido dele. Então Ukyo novamente foge. Porém, ao pular um muro, ele acaba torcendo seu tornozelo, não conseguindo mais correr, o que o deixa encurralado a Takenaka. Mas até que parece um rapaz misterioso em sua moto, mandando subir. Acontece que este rapaz era nada mais nada menos que Tema, amigo Tatsuya. E, e assim que o capítulo 4 termina. O capítulo 4 é facilmente um dos meus favoritos. Eu gosto de como ele começa, como se desenvolve e como termina. Ele mostra pra gente o que o Tatsuya fez pra poder ser preso antes. E eu acho até que maneiro, tipo, contar isso. Porque contou no terceiro capítulo que ele tinha sido preso antes, por roubar de aluno, obviamente. Mas não mostrou por que ele tinha sido preso depois. E agora esse capítulo mostrou. E o seu oponente também é bem legal até. Eu gosto da motivação dele. Ele é desenvolvido assim. Ele tem uma base pra querer lutar. E a gente pega um pouco de empatia com ele, né? Já que ele é um pai que, pô, o filho acabou perdendo o movimento das pernas. Então eu acabei pegando um pouco de empatia com ele. Então eu entendi esses motivos. Não consegui ficar bravo com ele, puto com o Tatsuya. A luta foi legal. O tema também é muito da hora. Eu preferi o do Yuki, mas mesmo assim esse tema não é ruim. Eu gosto de como, depois da luta, o conselho que o Taizan dá pro Tatsuya não é sobre filosofia, sim sobre responsabilidade. Que, sinceramente, o Taizan só manda pedrada nesse jogo inteiro. O cara não, quase não erra nenhuma, velho. Esse capítulo também aborda um pouco Tatsuya e Saki. Eu falei um pouco sobre eles. Mas esse desenvolvimento dentro vai aumentar um pouco mais no próximo capítulo. Também esse capítulo aborda o passado do Tatsuya, falando um pouco mais sobre a sua infância. Que justifica um pouco sobre por que ele acha que é um bicho. O cara não tinha pai, não tinha mãe, só tinha irmã só. E os pais nem ligavam para ele pelo visto. E fora que pelo visto ele tinha um pouco de inveja de outras pessoas, as crianças, por terem pais presentes. Mas, bom, é só isso. O capítulo 5 pelo visto, vai abordar agora o tema Tatsuya. Que, bom, como Tatsuya já suspeitou de tema por ele estar conversando com Takenaka, com certeza não vai querer muito papo com ele. Mas é isso. Obrigado por verem o vídeo até aqui. Eu peço que compartilhe, por favor. Não para ganhar alguma coisa, mas só para alguém, só para mais pessoas poderem ver esse tipo de vídeo. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, então eu sempre tento lançar no final de semana, preparo no sábado e lanço no domingo. E, bom, é só isso mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.